integridade, comprometimento e resultado. Há 12 anos, esse é o padrão da RGS Engenharia. Trabalhamos com paixão na construção de estradas e saneamento básico. Mais do que entregar obras, entregamos qualidade à sociedade. Nossas obras fazem a diferença no dia a dia das pessoas. RGS Engenharia. Infraestrutura é a nossa paixão. Eu acredito que cada mulher tem uma história para contar e o cabelo faz parte dela. Eu sou Joana Terme, CEO do Joma, cabeleireira apaixonada por cuidar de mulheres, com autenticidade, intenção e afeto. Aqui no Joma Hair Spa, a gente acredita que beleza é experiência. É um momento de pausa, cuidado e reconexão com quem você é. Meu foco é criar transformações que valorizem o natural. Cabelos com movimento, cor com vida e cortes que contam histórias. Cada atendimento é único, pensado para realçar o que já existe de mais bonito em você. Se você sente que é hora de se redescobrir, vem sentar na minha cadeira, me contar a sua história e viver uma experiência única com a gente aqui no Joma. Você me encontra aqui no Joma de terça a sábado e para agendar o seu horário é só clicar no link da bio. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Direito dos Negócios aqui na Masper TV. Eu sou Amanda Clark e tenho a satisfação de conduzir esse espaço de diálogo qualificado sobre temas centrais do direito contemporâneo, sempre a partir de uma perspectiva técnica, crítica e atual. No programa de hoje, vamos tratar de um tema que tem ganhado crescente relevância no cenário jurídico: mercado de plataformas. E para conduzir esse programa, eu tenho a honra de receber o professor Rafael Dresch e a Juliana Domingues. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. Doutora Juliana, tu que já é super experiente nessa matéria, tem um currículo vasto em mercado de plataformas, muito importante para o telespectador que está nos assistindo saber o que são esses mercados de plataforma e se há hoje no Brasil alguma lei que regulamenta essa matéria. Perfeito, Amanda. Na verdade, eu costumo dizer que mercado de plataforma é mais que um mercado, né? Porque todos nós usamos aqui pelo menos uma plataforma. Para dar um exemplo, o WhatsApp é uma plataforma. Aí nós temos as plataformas de rede social, nós temos as plataformas de e-commerce, nós temos vários tipos hoje de plataformas que muitas vezes, né, o consumidor, o usuário, ele até não consegue enxergar como um mercado, mas muitas vezes porque são plataformas que você utiliza ou baixa o aplicativo sem necessariamente pagar por isso, né? No fundo, você paga indiretamente com os seus dados e as suas informações. É por isso que hoje, quando a gente navega na internet, muitas vezes vem uma propaganda de um produto que você acabou de visualizar, ou que você deu um like. Então, são vários mercados, mas que envolvem dois lados. E esses dois lados são conectados pela plataforma. Então, seja para marketing, seja para venda de produtos, seja para troca de informações, a gente sempre tem dois lados nesses mercados. E junto com esse mercado de plataformas que se potencializou, inclusive na pandemia, que as pessoas aderiram de uma forma mais abrupta, surgiram alguns desafios no cenário jurídico, né? Como é que hoje a gente lida com isso? Porque tem muitas demandas que chegam ao judiciário que a gente praticamente tem que se reinventar para conseguir adaptar o mercado tradicional ao mercado digital. Hoje em dia, tem alguma regulamentação, alguma lei que disciplina essa matéria? Nós temos, na verdade, várias leis que são aplicáveis, né? Então, uma que todo mundo conhece muito bem é o Código de Defesa do Consumidor. Ele é completamente aplicável para essas relações nas plataformas. Nós temos também o Marco Civil da Internet, que também é aplicável às plataformas. Agora, existe em discussão um projeto de lei
que é um PL que visa tratar especificamente do mercado de plataformas e que vai criar novas atribuições para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, que do ponto de vista concorrencial já analisa esses mercados de plataforma. Então, o CAD ele analisa todos os mercados, regulados, não regulados, e aí nós temos vários casos envolvendo plataformas que já foram analisados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e o que esse projeto visa trazer é criar uma superintendência específica para isso, dado que, como foi colocado por você, Amanda, durante a pandemia nós tivemos aí uma imersão nesses mercados, inclusive aplicativos para pedir comida em casa, aplicativos que nós utilizamos para transporte. Então, são vários modelos de plataforma. Existe uma preocupação muito grande com a concentração dos dados, das informações dos usuários, que muitas vezes também não tem muita consciência daquilo que é compartilhado, e aí a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que também protege, né, os nossos dados, mas a legislação ela vem trazer novas regras e novas competências para um regulador que nós já temos para analisar e acompanhar o movimento dessas grandes plataformas digitais. E junto com as plataformas digitais, veio então alguns desafios que a gente havia mencionado antes a respeito da concorrência, né? E um muito divulgado foi o caso Google, que o professor Rafael pode nos explicar mais ou menos como é que foi para o nosso telespectador entender. Obrigado, Amanda, professora Juliana, mais uma vez uma satisfação poder debater sobre esses temas. Bom, como a professora Juliana colocou, né, eu acho que é importante destacar inicialmente que essas plataformas hoje elas são os grandes players do mercado, né? Então, o mercado como um todo se transformou, né? O mercado se tornou um mercado principalmente digital hoje. Os maiores players hoje no mundo, as maiores companhias do mundo são plataformas, na verdade. A gente tem o Google, o Amazon, né? Entre outras, a Meta, né? E essa importância econômica ela já demonstra o quanto isso também é relevante para fins de regulação, para fins de disciplina jurídica. Tá? E o desafio talvez mais específico seja exatamente esse, né? Como disciplinar a concorrência, né, entre esses players do mercado numa situação totalmente nova, né? Em boa parte, não diria totalmente, mas em grande parte, um novo contexto com novas características, e esse é um desafio que se apresentou ao direito da concorrência. Por quê? Porque os mecanismos tradicionais que nós tínhamos para a disciplina da concorrência, em certa medida para a disciplina do direito consumidor, eles se revelam hoje insuficientes por essas características específicas, né? Como a professora Juliana colocou, nós temos uma atuação dessas plataformas de dois lados ou de múltiplos lados, né, professora, que demonstra como esse player acaba sendo o mercado, né? Ele acaba se tornando uma interface entre fornecedores, consumidores, prestadores de serviços e outros agentes. Então, nesse contexto, né, como um mercado que atende a vários lados, múltiplos lados, ele tem um poder de mercado diferenciado. É um poder, podemos dizer que em algumas situações, um poder inclusive de monopólio, que é o que se discute no caso Google Search nos Estados Unidos, né? O DOJ, que é o Department of Justice dos Estados Unidos, e mais, né, os departamentos de vários estados processaram a Google em função do seu serviço de buscas. Por quê? Porque esse serviço de buscas, de certa forma, foi, isso que se alega, né, no processo, foi monopolizado, né? O nível é de monopólio, poder de monopólio pela Google. Claro que se discute se efetivamente há esse poder de monopólio ou não, e é isso que o processo avalia, mas com essa condição no mercado, esse, né, grande player, que é a Google, que se torna, na verdade, um gatekeeper, né, um porteiro desse mercado, porque através do serviço de busca ela consegue controlar quem entra nesses mercados, ela consegue fazer arranjos contratuais com outros participantes do mercado e dominar o mercado, exercer um domínio de mercado que acaba sendo prejudicial à concorrência. Então, o desafio é esse, é como, né, disciplinar a concorrência num contexto novo em que nós temos agentes superpoderosos, vamos dizer assim,
que são essas grandes plataformas. Até a disciplina do próprio direito do consumidor modificou bastante em função desse mercado de plataformas. Eu me recordo que o professor Bruno Miragem, no livro Direito do Consumidor, ele faz menção de que a concorrência, quando exercida, obviamente, dentro dos padrões, ela promove o bem-estar do consumidor. Mas também tem outra questão, a própria vulnerabilidade do consumidor no mercado de plataformas se modificou. Porque no mercado tradicional a gente fala de uma deficiência de informação e no mercado de plataformas a gente tem uma alta gama de informações. Então a gente até muda talvez o padrão de deficiência informacional e vai também para uma deficiência técnica, de uma vulnerabilidade técnica do consumidor, porque, de certa forma, também é obrigado a aderir àquelas cláusulas e condições do mercado de plataformas. Mas, professora Juliana, é muito importante a gente saber também por que esses mercados de plataforma viraram o grande foco das autoridades em relação à concorrência. Perfeito, eu acho que você toca em um ponto relevantíssimo, né, que é a questão da vulnerabilidade. No Brasil, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que como ele é muito principiológico, ele, de certo modo, cobre qualquer mercado. Isso inclui mercados de plataformas no sentido, né, havendo lesão, a ausência de transparência, a qualidade informacional. Inclusive, você tocou nesse ponto, né? Se antigamente nós não tínhamos informações, hoje a gente às vezes padece de um excesso informacional, informações de baixa qualidade, que também expõem vulnerabilidades distintas. Então, a vulnerabilidade de um idoso é completamente diferente de uma criança no ambiente digital. Né? Ambos têm suas vulnerabilidades que precisam ser identificadas, precisam ser tratadas. De certo modo, nós temos já algumas leis que vão cuidar disso, desde o Código Civil, o Marco Civil da Internet, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Concorrência, mas existem outras preocupações que surgiram, e eu acho que esse sinal amarelo, ele aparece de forma mais clara com a atuação europeia, né? E óbvio que tem uma questão aí geopolítica, né? Porque as grandes empresas de tecnologia, regra geral, estão nos Estados Unidos, que é essa percepção que nós não estamos identificando a quantidade de dados e informações que hoje essas grandes empresas têm do mercado consumidor, e isso traz para elas um poder econômico muito elevado, né? Então, quando nós vamos falar de rivalidade, porque ninguém percebe com relação ao bem-estar do consumidor, todo mundo aqui consegue identificar as facilidades hoje de comparar preços numa plataforma ou de poder ter uma mensagem imediata para alguém que mora, né, em outro país, em outro continente, sem precisar pagar, né? A gente já teve aí custos muito elevados quando isso não era possível, mas ninguém consegue identificar hoje a quantidade de dados e informações que estão em mãos dessas grandes empresas, e quando elas começam a atuar de modo a excluir, né, ou competidores ou trazer benefícios para determinados agentes econômicos que monetizam, né, que pagam, né, para ter essas informações, para que elas veiculem, por exemplo, propagandas que eu me interesso ou que o professor Rafael se interessa. Por isso que é tão interessante você ter um perfilamento que é possível hoje, graças a essa concentração de dados e informações. Então, existe uma percepção das autoridades no mundo de que essas empresas são dotadas de poder econômico. E existe uma assimetria informacional muito grande com relação ao que elas detêm hoje e o fato do que elas fazem ou que elas utilizam como instrumento excludente, que é algo que se preocupa, obviamente, quando nós estamos falando, né, de ausência de ofertantes que possam rivalizar com essas grandes empresas. Então, a Europa saiu na frente, cuidando desse sistema, sendo mais dura, né, em casos como esse que foi mencionado pelo professor Rafael. E hoje, no Brasil, nós temos esse tema em discussão. Obviamente, nossa realidade é distinta, né? Nós estamos falando de um país latino-americano, nós não estamos à frente nessas questões tecnológicas, mas há uma percepção de que esses mercados precisam ser monitorados. E que o CADE sempre fez foi uma análise ex ante,
em caso de concentrações empresariais ou ex post com condutas anticompetitivas identificadas em processos administrativos sancionadores. Com essa lei, o que se está buscando é criar uma nova entidade dentro da autoridade, uma nova superintendência que vai monitorar, é um papel mais regulatório, que não é o papel que o CAD desempenhava. Por isso, essa discussão ela é tão importante hoje, né, porque vai criar novas competências e um modelo que seria um modelo que se inspira um pouco no que já tem sido feito na Europa, no Reino Unido, mas que traz particularidades que os diferencia, né? Então, assim, não é idêntico, mas aproveita um pouco dos modelos fora do Brasil para tentar criar aqui, dentro da autoridade, um centro de monitoramento dessas grandes plataformas. Doutora Juliana, aproveitando, né, a deixa sobre essa questão da regulação ex ante, hoje a gente tem uma discussão muito grande que é a respeito da mensuração da regulação adequada, né? Porque na Europa, que tem essa característica de ser o grande exemplo de regulação, né, dos mercados digitais, nós temos lá uma legislação específica, né, uma diretiva específica que disciplina os mercados digitais. Se fala hoje de uma regulação exacerbada, né? Uma regulação que passou de um certo limite e isso acaba tendo consequências econômicas, efeitos econômicos. Essa discussão no Brasil, eu acho que ela é importante por isso também, né? Nós temos um objetivo que é sermos também protagonistas de alguma forma, ou participarmos de alguma forma nesse mercado, e uma regulação demasiada pode nos afastar ainda mais, né, desses centros que são, principalmente hoje, os Estados Unidos e a China, né? A Europa, inclusive, sofre esse efeito. Eu queria saber a tua opinião, né, sobre isso, sobre essa mensuração, né, o quanto nós devemos regular ou não, né, ou devemos ter uma atuação mais flexível para que nós possamos, então, não afastar, vamos dizer assim, esses negócios e essas grandes plataformas também de uma atuação direta aqui no Brasil. Perfeito, professor Rafael. Eu acho que você tocou exatamente num ponto central, que é essa nossa natureza brasileira de achar que a gente vai resolver tudo por meio de novas leis, né? Eu também tenho uma preocupação muito grande com regulações que podem efetivamente trazer mais problemas do que soluções no nosso país diante desse aspecto mencionado por você, que é o fato de que nós não estamos na mesma página dos Estados Unidos, da China. A questão tecnológica no Brasil é um ponto sensível. A nossa Constituição, né, ela tenta promover, né, esses espaços para desenvolvimento tecnológico, mas nós sempre estamos atrás. E nós sabemos que o nosso país ele padece de questões que são chamadas, né, de uma forma bastante disseminada como custo Brasil, ou seja, já é muito difícil empreender no Brasil. A gente sabe das dificuldades daqueles que querem, inclusive, criar, né, startups, que estão tentando aí criar novas empresas. Inclusive, nós temos um movimento de pessoas que saem do nosso país para poder ter um aporte adequado nesse sentido. E o que nós não podemos fazer ou não deixar acontecer é que uma nova regra crie desincentivos para esse desenvolvimento tecnológico que nós estamos buscando. Então, acho que esse é um ponto crítico, é por isso também que eu defendo muito que, nesse momento, é importantíssimo debater, à luz do que está dando errado na Europa, né, aquilo que nós não devemos repetir no Brasil. Porque, com base nas legislações aplicadas e agora com o modelo que eles têm, tanto no Reino Unido como na União Europeia, nós temos já alguns diagnósticos de questões sensíveis, situações, inclusive, que os próprios consumidores têm reclamado, com base na aplicação das normas naqueles lugares. Então, sendo assim, eu acho que nós temos capacidade também de aprender com essas críticas, né? Achar um caminho adequado, um caminho de equilíbrio, em que nós vamos proteger os direitos que nós gostaríamos de proteger, se é que eles já não estão sendo protegidos de alguma forma por outra lei, mas não existe um regulador determinado para isso, e também não criar caminhos, né, difíceis para o desenvolvimento tecnológico do nosso país. Eu acho que esse é um ponto que nós temos que observar de fato, porque nós não estamos num caminho de desenvolvimento tecnológico
da China e Estados Unidos, que são aí os grandes líderes quando nós falamos, né, de mercados digitais e de inteligência artificial, por exemplo. Juliana, e aproveitando o teu conhecimento do CAD, né, que atuou por anos, né, junto ao CAD como procuradora geral junto ao CAD, qual é o teu entendimento a respeito da capacidade do CAD de absorver também essa competência, né? Porque a gente sabe que existe toda uma discussão do órgão regulador, né? O projeto, esse mais recente do governo, refere o CAD, então, no projeto, como, né, através de uma superintendência específica, como o órgão regulador, né, para aplicação dessa legislação, principalmente de uma regulação ex ante, né? No teu entendimento, o CAD tem essa infraestrutura, precisaria incrementar essa infraestrutura, nós teríamos alguma outra alternativa? Nós tínhamos um projeto anterior que mencionava a Anatel, né, como órgão regulador. Queria saber mais de ti dessa percepção, desse detalhamento sobre a capacidade do CAD. Eu costumo dizer que quando uma instituição funciona bem no nosso país, nós queremos atribuir para ela todas as competências possíveis, né? E aí nós corremos o risco dela não trabalhar mais tão bem. O CAD, ele tem uma reputação muito positiva internacional. Então, muitos não sabem o quanto que o CAD é respeitado enquanto órgão regulador. É uma autarquia federal que regula a concorrência, né? Não é considerado uma agência reguladora nos termos da nossa legislação, mas é quem regula a concorrência no Brasil e segue já as melhores práticas internacionais. O CAD, inclusive, tem assento nos debates da OCDE relacionados à pauta de direito concorrencial e de políticas públicas na área concorrencial. Então, o CAD é muito bem posicionado internacionalmente. Então, do ponto de vista de escolha, né, vamos então escolher uma autoridade que seria capaz de lidar com esse problema. Entendo que o CAD, de fato, ele conhece os mercados digitais, ele conhece os mercados de plataforma, possivelmente como nenhuma outra autoridade conheça no Brasil, porque no CAD a primeira questão que é aberta, né, e discutida amplamente é o mercado relevante de cada operação, né, de cada denúncia que chega. Então, existem estudos diversos, inclusive quem aqui tiver interesse pode entrar na página do CAD, existe lá um estudo do Departamento de Estudos Econômicos relacionados a mercados digitais, a mercados de plataforma. Então, vale muito a pena ver o conteúdo, que é um conteúdo extremamente qualificado. Então, enquanto escolha do que nós já temos hoje, entendo que essa escolha pelo CAD faça sentido por conta dos casos que o CAD já analisou, pelo histórico do CAD, pelo fato de já ter ali uma construção em torno da compreensão das diferenças, né, desses mercados. Agora, por outro lado, há uma preocupação, inclusive dos membros do CAD, né, óbvio que tem defesas em torno desse projeto de lei, mas há preocupações com relação ao orçamento público que vai ser direcionado a isso, porque vai se criar um novo braço dentro da autoridade. Então, hoje, para os temas que o CAD tem como atribuição, o CAD funciona bem, é muito bem avaliado e entrega o que nós esperamos, né? Porque é uma autoridade que precisa ter uma dinâmica para não afastar o investimento e o desenvolvimento econômico no nosso país. Criando-se um novo braço dentro dessa autoridade, né, uma nova superintendência, aí existem as dúvidas, que são dúvidas também muito pertinentes, né? Qual que vai ser o aporte financeiro, como essas pessoas vão ser preparadas, se vão alocar servidores de dentro do CAD para essa missão e vão ter que contratar novas pessoas. Então, a questão, né, do orçamento é uma questão muito relevante, considerando o contexto que nosso país se encontra hoje. Então, essa é uma dúvida existente que cria ansiedade em quem conhece esses mercados e sabe como o CAD funciona e, obviamente, esse tempo de discussão da legislação, eu acho que nesse período é muito relevante que esse aspecto seja levado em consideração para que a gente não prejudique a imagem do CAD, que foi construída aí ao longo de décadas de uma forma muito eficiente. E para quem nos assiste, é importante a gente saber e entender através de vocês o que seria uma concorrência desleal, especialmente no mercado de plataformas. Doutora Juliana. Obrigada. Eu não sabia se era para eu responder ou o professor Rafael, né? Então, a gente tem que diferenciar, inclusive, o que é concorrência desleal, né, de
condutas anticoncorrenciais. Parece que é a mesma coisa, mas não é, né? Porque a concorrência desleal, ela é uma prática que está definida na Lei de Propriedade Industrial, a LPI, né? Envolve, inclusive, competidores que, por um acaso, né, vão lá pegar carona naquilo que o seu concorrente principal está fazendo, utilização de nome, imagem. Então, existe a concorrência desleal da Lei de Propriedade Industrial, que não é a lei que está vinculada à atividade do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. O CAD ele atua com base na Lei 2.529 de 2011, é a nossa lei de defesa da concorrência, e aí a preocupação é o bem-estar social, é a sociedade. Então, não vai ser uma conduta de concorrente contra concorrente, né? Eu abro uma padaria do lado da padaria do professor Rafael e começo a imitá-lo, né? Isso é concorrência desleal da Lei de Propriedade Industrial. A Lei de Defesa da Concorrência, ela se preocupa com mercados, né? Então, assim, o que acontece se aquele agente econômico tiver praticando alguma conduta que pode afetar a sociedade. Para dar um exemplo, já que a gente está falando aqui de plataformas, foi o caso da mudança da política de privacidade do WhatsApp, e nesse caso, inclusive, foi envolvido o CAD, Senacom, Ministério Público Federal, foi uma atuação conjunta, inclusive com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que agora é a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, uma atuação conjunta inédita que buscou adiar essa mudança da política de privacidade, porque ficou claro que nenhum de nós tinha como não aderir, né? Então, se não tivesse adesão, nós estaríamos fora da plataforma. Só que hoje a plataforma, ela gera negócios, ela envolve, inclusive, a prática de atividades de muitos que estão aqui nos assistindo, né? Muitos aqui acho que não conseguem ficar um dia longe do WhatsApp. Então, naquele momento, foi feita essa atuação conjunta, visando, né, adiar e trabalhar com uma política própria para que aquilo não prejudicasse tanto os consumidores como o ambiente concorrencial, dado que ia ser muito difícil que aqueles que não aderissem mudassem de plataforma, porque todo mundo está lá, né? Aquela história é a grande questão que envolve hoje as grandes plataformas, né? Quem concorre com esses grandes players econômicos, com essas grandes big techs, considerando que você não sai de determinadas redes sociais porque todos estão lá. Então, é uma lógica muito diferente do que a gente poderia imaginar há 20 anos, e a Autoridade de Defesa da Concorrência, ela monitora os abusos. Então, a autoridade ela não é contra o poder econômico. Essas empresas têm poder econômico, isso é um fato. O que acontece é que a autoridade ela vai trabalhar para que não haja o abuso de poder econômico. Então, o que se corrige é o abuso, não o poder econômico por si mesmo. Então, não há um ilícito per se, né, com base nessas empresas, elas conquistaram esse espaço por méritos próprios, conseguiram desenvolver essas tecnologias, mas agora as preocupações são com as externalidades negativas, e essa busca, né, por mudar a rota, que eu acho que a autoridade trabalha muito bem, e ela não pode ser invasiva demais, porque senão vai acontecer o que o professor Rafael falou, né? Ninguém vai querer investir no Brasil, essas plataformas não vão querer agir aqui no Brasil por conta de um ambiente extremamente restrito e preocupado com eventuais danos que não estão claros ainda. Então, a gente precisa identificar muito bem o dano para criar uma norma, né? Aliás, isso faz parte da introdução ao estudo ao direito, né? Para você ter a norma, tem que ter o dano bem definido. E eu acho que é esse caminho que a gente está tentando aqui buscar, de uma forma com muita parcimônia, e também aprendendo com os erros daqueles que saíram na frente, que hoje estão também criticando algumas normas que não estão sendo aplicadas do jeito que eles imaginaram no começo. Bom, nossos desafios são múltiplos, então, né? Doutora Juliana, doutor Rafael, gostaria de agradecer muito a presença de vocês, foi um debate muito rico, e já está convidada a retornar para vir conosco aqui presencialmente, inclusive nossa comemoração de 1 ano do programa. A você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado e até a próxima.